Bom dia, terceiro ano. Vamos à videoaula sobre as atividades da semana 1 de Geografia. Temos aí um esquema que mostra sobre a nova ordem mundial, com o tema reorganização política internacional. E observando este esquema, nós podemos ver a apresentação de blocos econômicos como NAFTA, Mercosul, APEC, União Europeia, a presença do BRICS, um acordo econômico formado o Brasil, África do Sul, China, Rússia e Índia, a presença da ONU, Organização das Nações Unidas, com as suas várias secretarias, como a OMC, o FMI, OMS, OIT, Banco Mundial, as características neoliberais que estão presentes nessa economia capitalista, processo de globalização, fim da União Soviética e uma nova crise mundial. A pergunta A da atividade 1. A partir das palavras e conceitos apresentados, elabore um parágrafo explicando o que representa a nova ordem mundial. Dica: a nova ordem mundial é um desdobramento da Guerra Fria. Então, nova ordem mundial, ou também conhecida como nova ordem geopolítica mundial, ela vai significar o quê? Ela vai significar o plano geopolítico internacional das correlações de poder e força entre os estados nacionais que vão ocorrer após o final da Guerra Fria. Então, a Guerra Fria ela vai terminar com a queda do Muro de Berlim em 1989 e, como consequência, o esfacelamento, a desintegração, a extinção da União Soviética em 1991, e o mundo vai se ver diante de uma nova configuração política. E nessa nova configuração política vai ser explicitamente visto por todas as nações do mundo a soberania dos Estados Unidos e a extensão hegemônica do sistema capitalista em praticamente todo o mundo. E a forte presença da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, presente também em vários países do mundo, principalmente em regiões onde irão ainda persistir conflitos políticos, e a OTAN vai ter esse papel de apoiar as lideranças políticas para pôr fim a esses conflitos políticos, mas visando o quê? Não visando a paz mundial, mas visando os interesses dos Estados Unidos de terem condições de influenciar economicamente e politicamente essas regiões. Então a OTAN ela vai se consolidar como esse maior e mais poderoso tratado militar internacional. E antes, a sociedade mundial se encontrava numa ordem bipolar, caracterizada pela Guerra Fria. Com o fim da Guerra Fria, vai se configurar uma nova ordem mundial, a chamada ordem mundial multipolar, porque vai passar a existir vários polos de poder. Observe o mapa da nova ordem mundial para responder às atividades 2 e 3. Nesse mapa da nova ordem mundial, nós vamos ter aí uma linha que vai separar os países de forma irregular. Essa linha ela vai separar os países em países do norte e países do sul.
Então, essa divisão em países do norte e países do sul, ela não vai seguir a mesma divisão imposta pela linha do Equador, que teve, que tem uma função física, geográfica. Essa linha de divisão dos países em norte e sul é uma linha que vai separar os países quanto ao que? Ao seu desenvolvimento econômico e tecnológico. Países acima dessa linha, como Canadá, Estados Unidos, a totalidade dos países europeus, Rússia, Japão aqui no país asiático, aqui no continente asiático, Coreia do Sul também, Austrália, Nova Zelândia, aqui no continente da Oceania, serão os países do norte, ou seja, países desenvolvidos. Abaixo dessa linha, nós teremos os países do sul, países subdesenvolvidos. Então temos México, todos os países da América Central, todos os países da América do Sul, a totalidade dos países africanos, países do Oriente Médio, a maior parte dos países asiáticos e algumas ilhas do continente da Oceania estarão inseridos no grande grupo dos países do Sul. A divisão mundial em países de primeiro, segundo e terceiro mundo tornou-se obsoleta perante a nova ordem mundial. O mapa acima é demonstrativo da nova divisão mundial existente. Na atividade 2, explique em linhas gerais as principais características dessa divisão. Então, nós vamos ter aí, nessa nova ordem política, a divisão dos países no mundo em países do norte e países do sul. E quais serão as principais características dessa divisão? Países do norte e países do sul. Vamos lá? Para os países do norte, Canadá, Estados Unidos, totalidade dos países europeus, Rússia, Japão, Coreia do Sul, Nova Zelândia, Austrália. Para os países do norte, são países mais desenvolvidos, com um desenvolvimento tecnológico e econômico muito superiores ao dos países do sul. Então, além do desenvolvimento econômico e desenvolvimento tecnológico presente nesses países, vamos observar também a consolidação do sistema capitalista no bloco dos países do norte, com a intensa presença e atuação das empresas transnacionais. Para os países do sul, o restante dos países americanos, totalidade dos países africanos, China e outros países asiáticos e alguns países, micropaíses da Oceania, esses países estão no bloco dos países do sul. São países subdesenvolvidos que apresentam uma economia instável, deficiente, um subdesenvolvimento econômico, subdesenvolvimento tecnológico bem inferiores ao dos países
do Norte. Atividade 3. Como o Brasil se apresenta nessa nova ordem mundial? Então, a gente observando esse mapa, vemos o Brasil que está inserido, né, no bloco da América Latina, entre, né, os países que formam o chamado Bloco dos Países do Sul. Então, como que o Brasil, né, se apresenta nessa nova ordem mundial aí? O Brasil se apresenta como um país subdesenvolvido. Então, além de país subdesenvolvido, a sua economia, o seu sistema econômico e seu sistema tecnológico de produção apresentam índices, né, inferiores ao dos países desenvolvidos que formam um, que formam o bloco dos países do norte. Além de estar nesta posição, o Brasil vai apresentar também uma situação dinâmica de transformações em seu território e transformações também em suas instituições internas que terão o quê? Que terão de se adequar à nova ordem mundial. E para se realizar esta adequação de suas instituições à nova ordem mundial, o governo brasileiro, né, está ciente que é preciso estabelecer uma conexão necessária entre a governabilidade e o alcance de um desejável grau de modernidade econômica, política e social do país. E para isso o governo irá o que? Realizar e implantar várias medidas neoliberais para o que? Permitir, né, essa modernização política, econômica e social do país para que o Brasil passe a ter o que? Maior projeção econômica e política na nova ordem mundial. E para ser visto com maior projeção na economia, por exemplo, o Brasil conseguiu, né, formar com outros países um acordo, né, econômico, de ajuda econômica, que forma o grupo BRICS. E o BRICS atualmente ele vem se tornando o quê? Um grupo com bastante atuação na política e na economia mundial. Intensificando também as suas relações comerciais e políticas, não só com os países do BRICS, mas também com países da União Europeia, com países no continente africano
e também intensificando as suas relações políticas e econômicas com países desenvolvidos da América, como Estados Unidos e Canadá, e além da própria presença, né, do Mercosul, ao qual o Brasil faz parte, né, intensificando a sua liderança política nessa parte do continente americano. Leia a tirinha para responder as atividades 4 e 5. Oi, mãe, você sabe se já proibiram as armas nucleares? Não sei, Mafalda, acho que não. Por quê? Nada de especial. Só que seria lindo acordar um dia e saber que nossa vida depende só de nós. Atividade 4. Na tirinha, a personagem Mafalda expressa preocupação em relação a uma ameaça para a humanidade. Em qual contexto geopolítico essa ameaça foi vivenciada de uma forma mais intensa? Em qual contexto geopolítico, em qual ordem mundial, o temor, né, a ameaça do uso de armas nucleares se tornou mais intensa e vivenciada pela sociedade mundial como um todo, em que os países, né, ameaçavam usar seus arsenais nucleares para o quê? Para impedir o avanço econômico e político de países rivais. Então, isso tudo foi vivenciado com maior intensidade no contexto geopolítico da Guerra Fria. Atividade 5. Atualmente, vivemos ameaças semelhantes. Então, na atividade 5, atualmente vivemos ameaças semelhantes, onde e por quê? Então, atualmente, né, se a gente for comparar com a questão das armas nucleares, nós podemos, né, relembrar o fato acontecido há poucos meses, em que os Estados Unidos, logo após ter lançado um míssil no Irã, matou o comandante, né, da Guarda Revolucionária do Irã. Então essa aí, né, é uma situação semelhante, uma ameaça semelhante em que nós vivemos atualmente. E se a gente for, né, comparar também em questão de saúde pública, né, a ameaça do novo coronavírus, né, do Covid-19, que é uma ameaça mundial, por quê? Pelo seu alto poder, né, de transmissão e de alto índice de mortalidade. Então nós temos esses dois exemplos que podem responder à atividade 5. Terminamos aqui a videoaula sobre a atividade da semana 1 de Geografia.